Olá, paz do Senhor para os irmãos. Vamos mais uma vez falar sobre as trombetas. Agora estamos no toque da quinta trombeta, os gafanhotos do abismo. Como os irmãos têm acompanhado, nós estamos aqui replicando praticamente, um estudo do Armageddon News. Diz assim o capítulo 9 de Apocalipse, versículo 1. E o quinto anjo tocou a sua trombeta, e vi uma estrela que do céu caiu na terra, e foi-lhe dada a chave do poço do abismo. E abriu o poço do abismo, e subiu fumaça do poço, como a fumaça de uma grande fornalha. E com a fumaça do poço escureceu-se o sol e o ar. Então aqui é colocada a possibilidade dessa grande fumaça que escurece o sol e o ar ser o lançamento de uma bomba nuclear. Já tivemos essa experiência na humanidade, Na guerra de 1945, na Segunda Guerra Mundial, e vimos que cria aquele grande cogumelo que realmente toma uma proporção gigantesca no ar. Então é possível que seja isso, mas não podemos afirmar, Versículo 3: E da fumaça vieram gafanhotos sobre a terra, e foi-lhes dado poder, como o poder que tem os escorpiões da terra. Então é possível que João tenha relatado como gafanhotos, e na verdade seriam essas armas de guerra, Helicópteros militares saindo no meio da fumaça com suas bombas, colocadas na aeronave. Como há 2000 anos atrás ele não tinha esse equipamento de guerra, para ele ter uma noção clara, ele comparou como escorpiões. Versículos 4 e 5. E foi-lhes dito que não fizessem dano à erva da terra, nem à verdura alguma, nem à árvore alguma, mas somente aos homens, que não têm nas suas testas o selo de Deus. E foi-lhes permitido não que os matassem, mas que por 5 meses os atormentassem. E o seu tormento era semelhante ao tormento do escorpião quando fere o homem. Então deve criar uma grande agonia, E tipo uma paralisia, Como o escorpião fere o homem, acaba criando esse tipo de dor realmente fora do normal. E aqui está dizendo que será atingido somente aqueles que não têm o selo de Deus nas suas testas, Porque Deus marcará os seus, e aqui já vamos ver um livramento, Um livramento do Senhor para essa arma aqui, para não ser atingido por esse dano. E realmente não será feito também a nenhuma árvore, Nenhuma verdura, nada da natureza, somente ao ser humano. Somente o ser humano será atingido por esse efeito. Tal como uma picada de escorpião paralisa sua vítima, assim será com as armas químicas. O paralisará, porém não o matará. Não fará dano à natureza, só aos humanos. Tal como falamos agora há pouco, Então está dizendo que esse ardor da humanidade poderia se relacionar com armas químicas. Estamos vendo o ser humano caminhando para esse tipo de guerra, a guerra química, Uma guerra perigosíssima e que só seria possível do nosso tempo para frente, Versículo 7. Os gafanhotos pareciam cavalos preparados para a batalha. Tinham sobre a cabeça algo como coroas de ouro, e o rosto deles parecia rosto de homens. Como falamos, João não tinha como prever que haveria uma máquina de guerra como os helicópteros de hoje em dia, então ele comparou com o formato dos gafanhotos, e escorpião. Então ele pode ter visto helicópteros de guerra e colocou ali uma comparação com aquilo que ele conhecia na sua época. Versículo 9. Tinham couraças como as couraças de ferro, e o som das suas asas era como o barulho de muitos cavalos, e carruagens correndo para a batalha. Veja que aqui tem um piloto ali dentro dessa máquina de couraça de ferro,
E é possível que seja essa a visão que João teve, mas não podemos afirmar. É algo que nós conjecturamos, porque João compara com o que ele tinha de conhecimento em sua época, como falamos. E ele diz que o barulho é como carruagens correndo para a batalha. E também, né, que os aparatos de guerra estavam em todo esse, esse objeto que ele viu. Versículos 10 e 11 vai dizer: E tinham caudas semelhantes às dos escorpiões e aguilhões nas suas caudas, e o seu poder era para danificar os homens por 5 meses. E tinham sobre si rei, o anjo do abismo. Em hebreu era o seu nome Abaddon e em grego Apolion, que significa, no caso, o destruidor, né? Tanto Abaddon como Apolion, uma em hebreu e outra em grego, em português quer dizer o destruidor. Pode ser que esteja aqui falando diretamente de Satanás e que o versículo 1 do capítulo 9, que diz que uma estrela caiu por terra e recebeu a chave do abismo, pode estar se referindo ao que vai se falar no capítulo 12, daquela grande guerra que houve no céu e que Satanás será lançado por terra. E pode estar falando aqui desse mesmo momento, né? Mais uma vez, nós colocando situações aqui para que os irmãos possam pensar, né? Porque diz que foi jogado por terra, tal como essa estrela aqui caiu por terra. E é chamada de o anjo do abismo, que é o rei desses gafanhotos. E sabemos que o anticristo, ele será o rei, né? Ele será o chifre pequeno que dominará sobre os 10 chifres. E ele vai ser o dominante na grande tribulação. Então é possível que nesse momento da queda de Satanás pela sua expulsão em definitivo para a terra, em que ele começa a perseguir a mulher, perseguir a igreja, seja aqui esse momento que também está relatando em Apocalipse 9, porque devemos entender que Apocalipse não é lido linearmente, ele tem que ser lido em ciclos, né? Então é possível que o ciclo que está se referindo no capítulo 12 seja aqui este também, no capítulo 9, só que com outra ótica, né? É mais um ponto para que os irmãos possam pensar. Nós não estamos afirmando, porque não podemos afirmar algo que não temos clareza o suficiente, mas podemos colocar as possibilidades para que os irmãos possam pensar, analisar e nos apontar aqui nos comentários. Bom, espero que tenham gostado desse estudo, que Deus possa abençoar cada um dos irmãos. Inscrevam-se em nosso canal, né, também em nosso canal Maná Eterno, e que os irmãos possam estar compartilhando nossos vídeos. A paz a cada um dos irmãos.